Olá, só tô colocando o nome da live. Boa noite. Vida boa. Ir à toa é bom demais. Boa noite. Ella Viola, Marta, Cris, Eneilton. Oh, meus fiéis, hein? Se Fidelidade tivesse nome, o nome seria Marta, Cristiane, Eneilton e Maria Luísa e Clara Kate, que vão entrar daqui a pouco. Então, se Fidelidade tiver nome, são esses os nomes que eu tenho que falar. Gratidão aí por mais uma noite estarem aqui comigo. Ju, boa noite, Ju. Saudades. Miguel, olha a minha convidada de hoje, acabando de entrar. Life Coach Ana Coelho. Miguel, meu amigo, gratidão aí por ter trazido a Ana até a mim, feito essa ponte aérea aí, né? Ana, é só você pedir para entrar na live que eu aceito, ok? A benção das estrelas. Clara, boa noite. Já tinha falado. Cadê a Clara? Gente, esse tema de hoje está incrível. Você não precisa ser psicóloga. Você não precisa ser coaching para você assistir essa live, tá? Essa live de hoje é conhecimento. Quem aí já não ficou numa dúvida cruel? Qual é a diferença de um processo de coach para uma terapia, de um coach para um psicólogo? Tenho certeza que muitos de vocês talvez já tenham pensado nisso ou já ouviram falar desse conflito existente, né? Olha a Ana entrando aí. Olá, Ana! Boa noite, Rita. Boa Tudo bem? noite, tá me ouvindo? Deixa eu desligar a música aqui. A música era só até você entrar, para quebrar o gelo aí. Eu gosto de receber os meus convidados com música, porque eu acho que a energia da música é tudo, né? Com certeza, como é, né? Ai, que bom. Gratidão aí pela presença. Ana Obrigada, Paula Coelho. Né? Ana muito Paula, tem uma obrigada. galera aí que eu tava falando que se Fidelidade tivesse nome, é o nome dessa galera que tá aí assistindo, viu? Ah, é? É um pessoal que já te segue, né? Já Nossa, acho que ele. Aí eu falei, ó, essa daí que acabou de entrar. Eu falei, ó, eu não dou 2 minutos pra Maria Luísa entrar, porque essa daí também não perde uma. Boa noite, Maria Luísa. Esses povos me seguem aonde eu vou e eu posso falar o que for. Olha que legal, e eles estão aqui para assistir. E o que eu estava falando para eles, Ana, já vou deixar você se apresentar. O que eu estava falando para eles é que esse tema não é um tema específico para psicólogos ou para coaches. Longe disso, é um tema que é super abordado, é um tema que se fala muito. Já se teve um dilema muito grande em uma das novelas aí de uma emissora. Hoje eu não vou falar nome de nada, tá, Ana? Porque na última live me derrubaram, eu não sei por quê. Então hoje eu não vou falar nomes que arremetem à marca, enfim, para não correr risco de derrubarem a nossa live. Enfim, e teve uma novela que teve um profissional de coaching e foi um boom. Saiu nas mídias, foi aquele negócio, o Conselho de Psicologia entrou contra e foi uma loucura, né? Então é um tema interessante para todos que buscam por conhecimento, até porque tanto a psicologia com as suas terapias, né? Com seus processos psicoterapêuticos, como um processo de coaching pode ser útil para qualquer uma dessas pessoas aí, né? Boa noite, Cida, seja bem-vinda. Paula, gratidão direto de Mogi Guaçu. Falei certo, né? Ufa, tava com medo de errar. Se apresente, Paula, se apresente. Gratidão, Rita, aí pela oportunidade. Muito obrigada ao Miguel pela conexão, né? É um grande prazer falar sobre esse tema que realmente na verdade, é um tabu e as pessoas, pelo menos eu não sou psicóloga, né? Eu sou life coach de formação. Aliás, sou bacharel em direito, atuante na área empreendedora, né? Já fui empresária e atualmente, os meus últimos 3 anos, está ligado dentro do desenvolvimento humano, análise DISC e o Life Coach. Também atuo na alavancagem das empresas, né, no Executive Coach. Mas, assim, a minha área de atuação mesmo que eu amo é transformar a vida das pessoas através das ferramentas do coach. E aí, o que acontece, Rita? Sabe o que mais acontece na minha vida? As pessoas perguntam, o que você faz da vida? E eu falo, eu sou
Life Coach. Aí a pessoa fala, mas como é que é isso? É igual psicólogo? E aí eu falei, gente, eu preciso de um psicólogo para quebrar todo esse tabu e a Rita veio aí como um presente. Muito obrigada, viu, Rita? Pode conduzir aí para o seu público. Ai, que Eu bom. quero dar boas-vindas para o público da Rita também. Muito obrigada aí por me acolher. Ai, que bom. Então, Ana, e nós temos algo muito em comum, além da formação de coach, porque além de psicólogo eu também tenho a formação do coaching, né? E a minha missão também é transformar vidas. Esse é o meu maior propósito de vida, é isso, é tocar o coração das pessoas e ajudarem elas nesse processo evolutivo de alguma maneira. Seja com as minhas lapadas, né, Neilton? Neilton fala que eu dou as lapadas nas lives. Seja num consultório, no meu consultório, nas empresas que eu ministro consultoria, enfim, seja no ambiente que for, essa é a minha missão de vida, né? Então, você já começou uma coisa bem bacana, da confusão que já chegaram para você, né? Do tipo, isso é psicólogo, isso é terapia, né? Algo do tipo, né? Então, só além dessa confusão, volto a dizer, além dessa confusão existente naqueles que querem procurar uma ajuda, muito além disso, infelizmente, existe uma rixa, né, Ana? Não sei se você sente isso. Existe uma rixa muito grande entre os profissionais coach e os profissionais psicólogos. Eu, por exemplo, eu fico entre a cruz e a espada. Por que eu fico entre a cruz e a espada? Porque eu sou psicóloga, fiz uma formação complementar em life coach, né? Analista comportamental, e aí eu fico assim, ai meu Deus, e agora, né? Como que faz? Porque, infelizmente, existe essa rixa do mercado, né? Eu vou deixar você falar um pouquinho sobre isso também, mas eu penso que existe também, porque como em toda profissão, existe profissionais que, às vezes, se excedem, passam dos limites e acabam colocando em dúvida a credibilidade de todas as profissões existentes. Aí, as pessoas que trabalham com seriedade acabam pagando os patos, concorda? Super concordo, Rita. É exatamente isso. O que que acontece? Existem profissionais e profissionais, né? Em todas as áreas né, de atuação. E aí eu acredito que existe um confronto, uma resistência, tanto do coach pro psicólogo, quanto do psicólogo pro coach. Por quê? É muito interessante e importante quando chega uma pessoa que vem te buscar como profissional, você saber direcionar. Até mesmo porque, como nós duas temos a mesma missão, que é transformar a vida de pessoas, a gente tem que ter responsabilidade nessa transformação. Então, assim, a ideia não é ganhar dinheiro somente, né? É fazer de uma profissão em cima de um propósito, de uma missão. Então, o que que acontece? Por causa desses profissionais que estavam trocando serviço em troco de dinheiro, começou assim a rixa. Mas você sabe, Rita, que quando eu fiz a minha formação, tinha 4 psicólogos na minha sala. E justamente porque eles buscavam a inovação da metodologia para poder agregar na profissão. Inclusive, eu acredito que você pode me contribuir com bastante situações nesse sentido. Sim, sim, com certeza. Nós vamos estar falando aqui, eu vou falar sobre o que é a psicologia e você vai falar sobre o que é o coach, né? Que são duas coisas bem distintas, mas com certeza, quando eu procurei a formação de coach, né, foi para ter mais ferramentas no meu trato, principalmente nas instituições empresariais, né? Que é a qual eu sou consultora, né? E também uma alavancagem na minha vida, né? Eu queria um novo direcionamento e foi fantástico, né? Porque é uma metodologia maravilhosa, vou deixar aqui você falar sobre essa metodologia maravilhosa, assim como a psicologia enquanto ciência é algo também esplêndido e maravilhoso. Ah, Rita, qual que é a sua paixão? Não é uma competição isso, tá, Ana? Pelo amor de Deus. Mas qual que é a sua paixão? A minha paixão é a psicologia. Eu amo a psicologia. A minha base é a psicologia. Ai, Rita, então você gosta mais do que da psicologia do que do coach? Com certeza. Não que eu não goste do coach, mas sabe aquele xodó? Né? É a minha essência. O coach, ele veio como uma ferramenta a mais. Você abre uma caixa de ferramentas, opa, tem essas ferramentas aqui do coach. Opa, tem essas ferramentas aqui do meu curso complementar de psicanálise. É essa que eu vou usar agora, né? Foram ferramentas importantes, até mesmo na minha mudança de vida,
foram, sem dúvida, porque além de fazer a formação em coaching, eu fiz o meu processo de life coaching enquanto coach, né? O que é coach, né? Seria como se fosse o paciente na psicologia, mas a gente não usa esse termo porque é outra profissão, né? Então, sem dúvidas, foi um divisor de águas na minha vida e na minha profissão, sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já passou alguma situação desconfortável devido a essa rixa? Ah, bastante. É muito comum que eu passe por isso. Porque o que que acontece? Uma das situações assim muito comum é pessoas que têm alguma depressão, alguma crise de pânico e ansiedade vir me buscar para tratar, né? E aí Uhum. tem que, infelizmente, tenho. Claro que escuto, porque, como eu te falei, minha missão é transformar a vida das pessoas, então a gente trata com empatia, mas você acaba tendo que encaminhar para um profissional. E a outra Sugerir, né, situação, Ana? perdi amigas, Uhum. porque não entendeu que eu poderia trabalhar com desenvolvimento humano, né, sem que eu tivesse a formação de psicologia. Então, teve pessoas que se afastaram de mim, e aí, infelizmente, a gente tem escolhas durante a nossa trajetória, né, a nossa vida, e Uhum. eu escolhi, sim, a continuar meu caminho como profissional de desenvolvimento humano, tendo, sim, responsabilidades, né, com certeza. E você, Rita, É, me conta, você tem alguma situação? eu não tive assim constrangedora, igual eu acredito que você, como você disse que teve. Isso eu não cheguei a ter nesse aspecto. Eu passei já por deboche, sabe? Do tipo, vai virar a profissão do momento. Nesse aspecto, não foi uma coisa constrangedora, mas sabe, aquela piadinha, agora todo mundo é coach, mais uma, sabe, a profissão do momento, todo mundo vai virar isso, vai deixar de ser psicólogo. Eu falei, gente, jamais. Jamais, a psicologia é minha vida, é minha base. Mas foi mais para esse lado, nada assim de confronto, né? Mas esse tipo de comentário desnecessário que existe, né? Assim como existe algumas pessoas também, né? Mas paciência, é a vida que segue, né? Boa noite aí a toda a galera que entrou aí nesse período que a gente não saudou. Eu não vou dar nome, mas eu acenei para todo mundo aqui enquanto você falava. Ana, vamos fazer o seguinte, vamos partir para dois momentos. O primeiro eu vou falar o que é psicologia, né? E aí no Tá. segundo eu deixo você falar sobre o coach. Tranquilo? Mas assim, eu vou falando aqui da psicologia, pode perguntar, pode, fique à vontade, tá? Isso é um Qualquer coisa, levanta bate-papo a super mão aqui, legal. ó. Oi? Qualquer coisa, levanta a mão. Tá, e outra coisa, vamos fazer um convite aqui pro pessoal. Eu não posso porque é você que tá embaixo. Então faz assim, ó, Ana. Pessoal, pega esse aviãozinho aqui, ó, e manda pros amigos, pros colegas. Aqui. Convida a galera para assistir essa live aqui com a gente. Ela tá incrível, trazendo conhecimento para vocês, principalmente se vocês têm colegas aí, psicólogos ou colegas coaches que já falaram sobre isso com vocês, que existe amigos que têm essa dúvida, olha aí, ó, manda pegar o aviãozinho, a titia, oi tia, então, tia da Ana, pega o aviãozinho aqui, ó, e dispara para Mogi Guaçu inteiro aí, para Mogi Guaçu conhecer a Rita, direto de Cuiabá, Mato Grosso. E Mogi Guaçu fica no estado de São Paulo. Ana, tem uma galera aqui entrando, que é de Sorocaba também, estado de São Paulo, a Dani eu vi entrando aí. Tem a Liliane, o Ninico, meu irmão, que falam de São Carlos, também estado de São Paulo. O estado de São Paulo está em peso aqui na nossa live, hein? Maravilha, show de Fico bola. feliz. Fico feliz Show de aí por bola. todo mundo. Eu sempre peço, Ana, que o pessoal faça uma selfie da nossa live e coloque no store deles e faça uma hashtag do que essa live significou para vocês. Se puder marcar a Rita, psicocoach.Rita Haddad e a Ana, Ana Coelho Almeida, fiquem à vontade. Bom, o que é a psicologia, gente? O que é a tão famosa psicologia que tem mais de 100 anos, que é reconhecida como a ciência do comportamento humano? Olha que legal. É uma ciência que estuda o comportamento humano e há mais de 100 anos foi considerada dentro de uma ciência. Ok? E o que essa ciência faz? Primeiro, para você ser um psicólogo, você precisa fazer uma formação superior de 5 anos de curso, né? Ai, Rita, isso torna a psicologia melhor que o coach, que é menos? Não, não tem nada a ver. Lembra que nós estamos falando aqui de duas coisas completamente distintas.
Ah, a psicologia é mais completa que o coach? Gente, não é isso que nós viemos fazer aqui. Nós não viemos comparar. Nós viemos falar qual é o objetivo de cada um e ver qual que o ser humano se sente mais apto ou que esteja apto. Porque às vezes você quer fazer uma das coisas que não é o ideal para você. Nós vamos falar isso ao longo da live, tá? Então, é uma ciência que estuda o comportamento humano, que você precisa, para atuar como psicólogo, você precisa fazer uma formação de curso superior de 5 anos de duração para poder ser psicólogo, para poder ter o seu famoso CRP, da carteirinha, né? Do Conselho de Psicologia. Ok? Eu sempre gosto de falar o seguinte: o paciente procura psicologia ou psicólogo por uma dor. Existe uma dor latente dentro dele que, na maioria das vezes, ele não sabe o que é. Existe algo que incomoda, um sofrimento que não precisa ser um sofrimento macro. Eu sempre falo, Ana, que incentivo. Se você tiver condições, faça uma terapia, procure um psicólogo. Você não precisa ter algo gritando dentro de você ou somatizando na sua saúde, no seu corpo, né? Para poder procurar uma terapia. Eu sempre falo que psicologia é vida, é maravilhoso você fazer um processo de psicoterapia. Eu, particularmente, já fiz mais de 8 anos da minha vida e sempre que eu preciso, eu dou uma passadinha lá e faço uma recapitulagem, né? Então, o paciente, ele procura a psicologia, o psicólogo, com uma dor, uma doença psicossomática, né? Uma doença emocional, como a depressão, por exemplo. Ele procura o psicólogo por isso, por esses motivos. Já o coach, que é aquele que eu dou, que é o cliente, né? Eu vou deixar mais para a Ana entrar, mas eu só estou fazendo essa correlação. Ele procura um coach, um processo de coach, por um objetivo. Com um objetivo. Eu quero algo na minha vida, eu quero me potencializar em algo, principalmente muitas vezes na carreira, ele já sabe o objetivo que ele quer chegar, ele não tem dúvida. Ele está olhando para o futuro, ele está olhando da sua situação atual para frente. O psicólogo, a psicologia, o processo psicoterápico, ele vai lá atrás, ele vai lá no seu passado, ele trabalha os seus 3 níveis. Ele trabalha o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Como é uma ciência que estuda o comportamento humano, a psicologia está apta a estudar o seu passado. Como assim a estudar o seu passado? A te levar a olhar para o seu passado, a te levar a olhar para trás e muitas vezes encontrar os seus traumas que te levou até aquele processo de psicoterapia, né? A causa daquela dor latente que você não sabe qual é o motivo, e através dessas abordagens, que eu vou falar um pouquinho as abordagens existentes, você faz esse processo de reconexão, de autoconhecimento, né? De descobertas, de trabalhar traumas, dores, enfim, fobias, vários aspectos que acabam desregulando o seu estado emocional, a sua vida, ok? Tem uma coisa bem legal aqui que eu gosto muito de falar, e que é uma coisa que difere muito a psicologia do coach. O psicólogo, ele não influencia por espécie alguma o seu paciente. De modo algum, a gente pode chegar e influenciar e falar para o paciente assim: ô, minha querida, primeiro você não pode nem falar minha querida, mas tudo bem. Ô, minha querida, é o seguinte, você tem que separar do seu marido. Pede conta. Melhor coisa que você tem que fazer é pedir conta. Nunca. O coach pode fazer isso, Rita? Também não. Também não. Mas o coach, ele pode ser muito mais ativo na vida do seu coach do que o psicólogo. O psicólogo, ele tem que ser completamente neutro. Isso está no nosso juramento. Quando a gente faz a formação lá, a gente jura não influenciar os nossos pacientes, né? Ah, mas se vocês não influenciam, o que a gente faz? A gente auxilia eles através das nossas metodologias e abordagens, a eles próprios, por si só, a encontrarem o caminho que precisam para se desenvolverem, para encontrarem forças para lidar com essa dor, com esses traumas, com essas coisas do passado e do presente que estão deixando num estado de, muitas vezes, de depressão,
síndromes do pânico, né? Tem vários tipos aí de doenças de pele, por exemplo, que muitas vezes são originadas do emocional. Então, tem várias e várias coisas que estão relacionadas à sua fragilidade emocional, né? Então, é importante sempre dizer isso. O psicólogo, ele não influencia, né? Trabalha também com patologias, por exemplo, que o coach jamais pode entrar, como eu disse, a depressão, bipolaridade, deixa eu ver mais aqui de doença, além das síndromes que eu já falei, né? Tem uma série de situações que apenas o psicólogo, na grande maioria das vezes, com o acompanhamento do psiquiatra, né? A gente faz essa trabalha em parceria, né? Para poder tratar aquele paciente. Olha o termo que eu usei, tratar. O psicólogo, ele trata o seu paciente, ok? E é importante dizer que como que a psicologia trabalha? A psicologia, ela tem várias abordagens, né? O psicólogo, ele vai lá, ele estuda, ele se especializa na abordagem que ele vai utilizar. Tem a abordagem comportamental, tem a abordagem existencial, tem a abordagem analítica, tem a psicologia positiva, que é algo muito próximo aí do coach, né? O coach, ele usa muito a psicologia positiva. Tem a psicanálise, que é a minha grande paixão. Eu sou apaixonada pela psicanálise. Sempre foi algo assim que marcou a minha vida, né? O meu crescimento profissional. E é isso. Rita, o que você faz? Você é psicóloga ou você é coach? Eu sou os dois. É claro que dentro de um processo de psicoterapia eu sou psicóloga, né? Com a minha base fundamentada em psicanálise. Agora, dentro de uma empresa, de uma consultoria empresarial, quando eu vou lapidar os meus livros, os meus diamantes, os colaboradores das empresas que eu trabalho, os meus coaches, eu invado e uso tudo, né? Eu vejo o que é conveniente. Por quê? Porque eu posso fazer isso, porque eu tenho as duas formações. Já chegou no meu consultório, por exemplo, chegar uma pessoa querendo um processo de coach e eu falar, olha, não dá. Seu buraco é mais embaixo. Você precisa fazer um processo de psicoterapia. E às vezes eu chego até a ousar a encaminhar para um psiquiatra. Tá? Já chegou também o inverso? Olha, eu vim aqui, eu quero fazer terapia porque eu quero ganhar tanto, eu quero ser um profissional tal e parará. Eu falo, olha, então vamos embora, mas eu não vou te oferecer uma psicoterapia, não. Eu vou te oferecer um processo de coach de 10 sessões e eu tenho certeza que você vai chegar nos seus resultados desejados. Ele chegou? Ela chegou? Eles chegaram? Com certeza chegaram, né? Então é isso, Ana. Agora me diga, Ana, já falei o que é a psicologia. Quer fazer algum comentário sobre a psicologia? Não, foi ótimo, ficou bastante claro o que você falou, inclusive assim, concordo em gênero, número e grau, né? Existe, para cada situação existe um profissional adequado e é isso que a gente tem que realmente deixar bem claro na nossa live de hoje, né, Rita? E aí você me perguntaria agora, neste momento, o que que é coaching, né? O que é coach? Exatamente. O que esse tal de coach faz aí? Eu vou fingir que eu não sei, tá? Eu vou ficar quieta agora. Assim como você também um dia foi coach, passou por um processo de transformação, eu também só fui conhecer o coach, né, a metodologia coaching, sendo coach, através de indicação de um dos amigos que estão, no nosso amigo em comum, do Miguel. E aí eu também, quando fui a primeira vez, né, fui participar de um processo de coaching, não sabia do que se tratava. Mas assim, a partir do momento que eu passei a fazer e a entender, eu me apaixonei. Então, o que é o processo de coach, Rita e a audiência em si? É uma metodologia de apoio entre o coach e o coachee. Então, é uma parceria, tá? Uma metodologia de apoio entre o coach e o coachee, dentro de um objetivo, onde você tem um desconforto no seu estado atual, que é o chamado ponto A, que bastante... só um parênteses aqui, quando você falou assim, eu passei por algum constrangimento de piadinha, isso aí, bem, quem é coach não pode nem se sentir constrangido, porque
Isso é diariamente, a gente tem piadinhas de que é a profissão do momento, lá vem o motivacional do coach, alguma coisa assim. Então a gente nem atinge mais, né? E, já tá escolada, né? Tá mais meio que impregnada no negócio. Então, o que acontece? O coach e o coachee, eles fazem uma parceria para alavancar e direcionar de uma forma mais rápido chegar no seu estado desejado ou no seu objetivo, tá? Então, o que acontece? O coach, ele surgiu, assim, mais especificamente nos Estados Unidos, por volta de 1960, e aí lá ele surgiu dentro da área de esportes. Um treinador começou a observar que usando técnicas de gestão empresarial, de métricas, então ele usava a técnica de gestão empresarial, de métricas, planilhas, ontem ele fez X, hoje ele está fazendo de performance, e de psicologia positiva, ele conseguia melhorar a performance do atleta. E aí isso começou num time, né, num time de futebol. Esse time de futebol teve um resultado exponencial sendo inserido nessa metodologia. E aí começou a dar certo, e isso foi surgindo, e como tudo na vida, né, vai dando certo, a gente vai modelando, que também é uma técnica de coach, é você trazer um caso de sucesso, modelar esse caso e trazer para a sua realidade. E por que dá certo, coach, Rita? Por que dá certo? Porque a gente foca na solução. Nós somos baseados em 3 pilares. Eu vou ler, tá bom? Porque eu não sou de ficar guardando tudo na cabeça, não. Então, primeiro, quando você entra num processo de coach, se o coach for um profissional responsável, como a gente falou no início da live, ele vai fazer um alinhamento de expectativa e um diagnóstico do seu caso, para saber se realmente o que você está buscando é a metodologia coach, né? Ou se, né, de repente não é. Depois, a gente cria uma empatia entre o coach e o coachee, como se a gente fizesse um lacinho entre os nossos 2 pulsos, que os 2 vão trabalhar direcionados com a meta. Então, o seu coach virou amigo da meta, ele não é mais seu amigo, ele é amigo da sua meta, e ele vai fazer de tudo para que você se aproxime dela. Certo? Depois, a gente tem uma estrutura com ferramentas, trazendo sempre solução para... a gente tem uma solução para cada problema que o coach for anunciando. E também, como a Rita anunciou, a gente não pode influenciar nosso cliente. Através das nossas ferramentas certeiras, cada situação exige uma, o próprio coach, ele vai trazendo uma reflexão que geralmente, isso é uma coisa que a gente pode falar que veio da psicologia para o coach, que é aquelas perguntas certeiras que a resposta está dentro de você mesmo. Eu gosto do termo, perguntas poderosas. Eu uso muito perguntas cirúrgicas, né? Porque realmente é isso, assim. Eu não sei se você... Aliás, eu acredito que isso aconteça aí no seu consultório ou no seu dia a dia como consultor. Muito! Nossa, eu adoro. Você faz a pergunta, a pessoa faz assim, ó. Eu nunca pensei nisso. E realmente estava na cara dela aquela situação, mas precisou de alguém. E aí, o que é mais interessante, Rita, dentro do processo de coaching? Gente, deixa eu falar um oi para minha audiência, que eu tô adorando. Deixa, fica à vontade, eu tô acenando para todo mundo aqui. Joyce, Nath, Cris, Milton, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. A Julie, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? A Sara. Bom, voltando lá para o processo de coaching. O que acontece? A gente vai fazer um processo de aliança, onde o objetivo principal é, né, a sua aproximação da meta. E aí, o que acontece? A gente vai aprendendo a celebrar, ajustar, né, a meta conforme a sua realidade,
sem nenhum julgamento, sem nenhuma suposição de que vai dar certo ou não vai, sempre com métricas. Então, nos 3 pilares é a empatia, a estrutura de atuação e as ferramentas de medição durante o período do processo de coaching. Eu acredito, Rita, que através das perguntas cirúrgicas, todo mundo tem a resposta. O nosso cérebro, ele busca sempre o lado ruim da situação, de que não vai dar certo, né? E aí, alguém que não está envolvido emocionalmente com a situação, fazendo algumas perguntas, o que, por quê, o como você vai fazer, por onde você vai começar, quais são as possibilidades, é uma coisa assim, que a pessoa acaba ela mesma trazendo a resposta. Então, assim, sim, esse é o nosso papel como profissional, né? É extrair a melhor versão do nosso cliente e fazer de uma forma rápida e certeira. Respondi a sua pergunta do que é coach? Com certeza. Eu posso acrescentar algumas coisas? Claro. Tá. É que eu sou chata, assim, como é que fala? Sabe aquela que gosta de detalhar? Vou detalhar mais um pouquinho, mas foi maravilhoso. Sua explanação foi perfeita, adorei. E aprendi algumas coisas aí que eu vou pontuar aqui para mim depois. Mas eu acho que quando a gente fala essas perguntas, eu gosto de usar um termo bastante conveniente. Você usou muito as perguntas para você cirúrgica, né? Porque também vale. Para mim, eu gosto de falar poderosa. Mas um termo que eu gosto muito de um processo de coaching se chama exercícios, né? Então, o coach, né? Ele usa muito exercícios. Ele faz a pessoa... E assim, para você chegar, né? Como você disse, dos princípios básicos de quando surgiu o processo de coaching, ele veio como um processo de treinamento, né? Treinamento para você alcançar a sua meta, né? E treinando como? Através de exercícios, né? Exercícios que levam a este objetivo, né? Então, e é sempre muito importante algo que eu já abandonei o processo de coaching. Eu, como coach, deixei meu coach e falei, já deu. Você não está preparado para o processo de coaching. Porque eu sou faca na caveira. Eu tenho que dar resultado, mas a pessoa tem que dar resultado também. Então, na pré-sessão, eu falo, o seguinte, você quer fazer um processo de coaching? Quero, beleza. Então, você tem que se comprometer a fazer o que nós estipularmos aqui. Se você não fazer a sua parte, eu suspendo o processo de coaching. Sim. Mas você tem certeza? Tem. Mas você cobra caro, não tô nem aí. Não tô nem aí. Eu trabalho com resultados. É isso que me mantém, né? Então, já aconteceu sim de eu abandonar, no modo de dizer, não é abandono de abandonar o coach, mas de chegar para o coach e falar, olha, não dá, você não está comprometido o suficiente para as mudanças que você quer para a sua própria vida, né? Você não está preparada para passar por um processo de coach, né? Então, é importante a gente dizer isso, né, Ana? Que tem que ter esse comprometimento, porque não é fácil. Porque você olha para você, essas perguntas cirúrgicas ou poderosas, elas vão na sua essência, né? Ela não tapa na sua cara que fala assim, perdão da expressão, Ana, que merda que eu fiz até agora. Né? Exatamente. Perdão da expressão. Outra coisa que é legal, assim como eu falei da psicologia, que a psicologia ela trabalha o passado, o presente e o futuro, é muito importante dizer que o processo de coaching, ele é do seu estado atual para o seu estado desejado. O processo de coaching, ele não mexe com o seu passado, ele não vai mexer com os seus traumas. Então, se você tem um trauma que você quer trabalhar, não é um processo de coaching que vai te ajudar nisso. Talvez possa até piorar. É igual quando você tem uma doença e está tratando de forma errada. Você potencializa a doença, você piora ela, né? Então, o processo de coaching é do seu estado atual para o seu estado desejado. Né? Enfim, eu particularmente eu gosto muito, principalmente, como eu disse, na minha atuação dentro das empresas, principalmente com liderança. É algo primordial, né? O coach business, né? Eu tenho um case de sucesso que foi um verdadeiro desafio para mim. Foi um verdadeiro desafio. É um coach empresário que me procurou para um processo de coach para se desenvolver profissionalmente, para melhorar a sua performance.
E ele tinha um lucro de uma média de 300 mil ao mês. E ele queria chegar a alavancar. E a gente sabe que o coach tem que ter muito claro o objetivo. Mas o que é alavancar? Como assim? Né? Nós temos que desenhar o objetivo bem claro. Ah, não, eu quero ganhar bar. Bom, você ganha 300 mil, você pode ganhar 300 mil e já ia ganhar mais. É isso que você quer? Não, eu quero muito mais. Eu falei, não, joga lá que eu quero quanto você quer ganhar. A gente tem que mirar no número. E aí ele falou, eu quero passar a faturar 1 milhão. Eu falei, porra, meu, você tá de sacanagem, né? Tudo bem, eu tenho o nome de santa, mas, né? Não dá, né? Ele falou, não, eu faturo hoje, a minha empresa fatura, as minhas empresas faturam 300 mil, eu quero passar a faturar 1 milhão. Eu falei, caraca, velho, eu vou ter trabalho pra burro. Eu falei, vambora, você vai fazer os exercícios, tudo bonitinho, vamos. O meu processo de coach, eu não sei como funciona o seu, depois eu gostaria até que você falasse. Tá. Eu sou muito processos, eu não gosto de espaçar. Como eu disse, eu sou faca na caveira. Foco, 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 foco. Então, minhas sessões é uma por semana. Não é a cada 10 dias. Ah, eu quero que dure mais. Não tem essa, bebê. É uma por semana. São, no mínimo, 10 sessões. Então, duram aí 3 meses e meio, mais ou menos, né? Mas sempre acaba pulando uma ou, no máximo, 2 sessões por algum motivo. Ou eu mesma, muitas vezes, viajo até a pandemia, né? Mas tudo bem. Enfim, então uma sessão de coach minha no máximo 4 meses. E nós alcançamos o nosso objetivo. A empresa dele passou a faturar, não sei se são todos os meses, mas nós fechamos o nosso processo de coach com a empresa dele faturando 1 milhão por mês. Esse foi aquele case assim, de sucesso que eu transbordo, porque eu trabalhei pra caramba. Eu acordava pensando naquele coach, nas ferramentas e exercícios que eu ia ter que traçar para eles ter objetivo, foco, disciplina, constância, para não desistir e chegar lá. E você, o que você me diz aí, Ana? É exatamente isso, Rita. O processo de coaching, ele vai fazer florescer no seu coaching a disciplina, o foco, a ação. Através das ferramentas você começa a validar se as ações que você escolheu fazer durante aquela semana, elas estão fazendo sentido, elas estão trazendo resultado. Se você não está gastando energia desnecessária com determinada situação, eu também atendo. São 10 sessões, também atendo uma vez por semana, que eu também acho que é assim, é mais rápido o processo, inclusive para ajustes, né? Inclusive para você entender, olha, eu achei que determinada situação era importante para a minha carreira e não tem nada a ver. Então, você precisa ir medindo essas situações, essas ações. Então, todas as minhas sessões, a gente sempre faz um alinhamento de expectativa, a gente busca qual que foi a última ação que foi proposta para fazer, e aí a gente mede se deu certo ou se não, né? Se aquela estratégia resolveu ou não, e qual é a estratégia que a gente vai fazer para o próximo passo. Então, assim, eu costumo falar que o processo de coach é você visualizar a sua meta como se fosse uma parede, né? Uhum. E aí você tira tijolinho por tijolinho, deixa aqui do ladinho. Aí você vai colocando. Aí você pega o prumo e vê se tá tudo certo. Tá certinho? Exatamente. Continua. Tá errado? Vai de novo. Então, assim, por quê? Porque o que acontece, Rita? Acontece assim, ó, existe coach para o empresário alavancar faturamento, existe coach para a pessoa perder peso, para ganhar massa, existe coach para melhorar o seu relacionamento, existe coach, inclusive, ó, a Joyce está falando que está travando, gente, tá travando. Olha, para mim tá normal. Vamos ver se mais alguém fala, às vezes pode ser só dela, né? Então, se tiver travando aí, galera, vocês colocam aí. Ah, legal. Então, existe coach para tudo que você quiser melhorar o seu resultado, né? Então, assim, tudo vai depender da situação, do quanto o coach está comprometido. Exatamente isso, Rita. Você não abandonou, não. De repente, o seu coach não estava preparado para a mudança. Eu costumo dizer que a pessoa, ela não desiste da meta. Ela desiste do caminho para atingir a meta. Porque o caminho realmente... porrada, né? Exatamente. Como você falou. Assim... Pode falar. Pode ir. Como você falou, olha, eu acordava e pensava naquilo, que o meu cliente tinha que aumentar faturamento, qual que era a sugestão que eu ia dar para ele, qual era a ferramenta que eu tenho certeza
eu também vivo a meta do meu cliente. A partir do momento que a gente assina o contrato, eu vivo a meta dele, aquela meta se torna minha. E assim, e quando você começa a observar a evolução do cliente, você fala, pronto, evoluí. Estou feliz. Daqui para frente é só alegria, né? Porque você consegue perceber. Então, nem todo mundo está pronto para um processo de coach. Exatamente. Nem todo mundo está disposto a fazer o que precisa, né? Então, isso tem que ter o comprometimento, né? E eu falo, o sucesso dos nossos coaches, dos meus pacientes também, dentro da psicologia, é o meu sucesso, né? Eu consigo mensurar o meu sucesso através do sucesso deles, né? Então, não faz sentido se eles não alcançarem. Eu queria só falar uma questão partindo um pouco para a psicologia. Ah, Rita, então você quer dizer que a psicologia não trabalha a melhoria profissional, não trabalha a melhoria no desempenho profissional? Claro, gente, a psicologia ela trabalha a melhoria no seu desempenho em todas as áreas da sua vida, até porque ela vai trabalhar você como um todo. Acontece que é de uma outra maneira, é de uma maneira, num tempo diferente, é mais no seu tempo, você que vai ditar o tempo e não a psicologia, né? Então, assim, tem gente que faz 3 meses de psicoterapia, o psicólogo vai lá e dá alta. Tem gente que faz 3 anos, 13, 10 e não está em alta nunca, né? Então, é você que dita, diferente de um processo de coach, que você começa ele sabendo quando que vai acabar, a data é essa. E aí tem que ter a sensibilidade do coach, né, do profissional coach, lembrando que o profissional chama coach e o cliente chama coach, tá? Então vai da sensibilidade do profissional coach até de saber, porque às vezes o profissional ele pode ver na metade do processo que aquele coach precisa de um acompanhamento psicológico de um psicólogo. Que o processo de coach lá na parte rasa, porque lembra, ele trabalha do raso para frente, que lá da parte rasa ele dá até um vento numa areiazinha lá e que destampou um mundo de traumas, de problemas, de dores que o coach não vai ter habilidades para trabalhar. Né? Eu, por exemplo, o que já aconteceu, e não foi uma nem duas, foram inúmeras vezes, eu estar num processo de coach e a gente sabe que diferente da psicologia, que você vem preparada com a sua escuta, com a sua essência, com ouvir na essência, é assim que nós nos preparamos para uma psicoterapia, né? Ouvir na essência, diferente de um coach, que ele vem para o seu processo, para a sua sessão de coach, com ferramentas, tudo estruturadinho, o que nós vamos trabalhar hoje? Vamos trabalhar crenças limitantes, roda da vida, missão, propósito, enfim, ele vem lá com a sua sessão estruturada. Então já aconteceu de eu vir com a minha sessão estruturada e o meu coach não ter condições alguma de fazer um processo de coach. Um processo Sim. não, uma sessão. Não está com condição emocional, está abalado por problemas, enfim. E eu simplesmente pegar minha pastinha, que eu sempre tenho uma pastinha com o nome do coach, tudo bonitinho, pegar minha pastinha, botar na gaveta e falar, esquece, olha, hoje a nossa sessão vai ser outra coisa. Ah, Rita, você faz terapia nessa sessão? Não, eu não posso misturar. Mas a última coisa que eu vou fazer é uma sessão de coach. Eu vou conversar, eu vou acolher, eu vou fazer um processo de acolhimento com aquela pessoa. Porque eu sei que ele não vai conseguir dar resultados naquela sessão devido ao seu estado emocional, né? Então, é bem legal isso também. A gente pode, no meio de um processo, de repente, redirecionar e falar, não dá, por outros motivos, né, Ana? Você sabe que, inclusive, a minha segunda coach foi exatamente isso. Na 4ª sessão, ela já tinha evoluído dentro do propósito, né? Dentro do que a gente buscava. Só que aí ela chegou na 4ª sessão, Rita, e aí ela começava a falar e ela falava, eu vou desistir, eu não consigo, eu não posso. E aí, através das perguntas, fui conversando, fui trazendo, eu falei assim, olha, é o seguinte, eu te sugiro a buscar por uma terapia, né? Você precisa entender essa sua angústia, porque tudo que a gente se propôs a fazer não era nada que faria toda aquela tristeza nela. Então, ela precisava procurar, assim, uma terapia, porque ali eu não teria know-how, competência para ajudar ela nesse sentido. E aí, foi a melhor decisão que eu tomei no momento, Rita, porque
passado aquela sessão, né? Ela desmarcou a próxima, porque ela tinha conseguido a psicóloga, e depois ela voltou, mas ela voltou com gás mesmo, porque ela entendeu que ali era sobre a meta que a gente ia falar. Era sobre a Os alavancagem, objetivos, né? a alavancagem na transição de carreira dela. Eu não poderia falar de um momento emocional, num momento, entendeu? Eu não poderia. Então, para mim, foi de extrema importância que ela tivesse junto com uma psicóloga e comigo. E aí eu tive o prazer de dividir esse trabalho com uma psicóloga que tinha um tato, porque eu corri o risco de perder minha falar, ó, esquece a outra lá, fica só aqui, que lá é bobagem, né? Exatamente, porque assim, e na hora eu não tive dúvidas, que como eu te falei, e volto a falar, a minha missão é transformar a vida das pessoas. Então, assim, na hora eu não tive dúvida de encaminhá-la para a terapia. E, na verdade, hoje nós somos amigas, ela conseguiu fazer tudo o que ela tinha que fazer, ela ainda está em terapia, ou seja, o processo de coach já acabou. Ele tem um começo, um meio e um fim. Atingimos a meta. Parabéns, obrigado. Quer fazer um novo processo, uma nova meta, tá tudo bem. Né? Isso mas a terapia... Você falou uma coisa bem legal. Isso daí que você falou da questão do envolvimento é bem legal. Eu, enquanto psicóloga, eu minimizo o máximo possível o meu envolvimento com o paciente, né? Por quê? Porque existem questões de transferência, porque aí já é outro lado, que é da abordagem que eu uso, que é a psicanálise, né? Então, eu não posso misturar, não que não vá ter, não é isso, mas eu não posso jamais ficar amiga do meu paciente, nunca, isso não existe. Isso não existe. Sim. Mas eu já posso me tornar amiga do meu coach. Exatamente. Isso eu já posso. Eu já posso fazer um processo de coach com uma amiga ou com um amigo. Né? Familiar poder, até pode. A gente aprende técnicas durante a formação, mas eu particularmente não me atreveria. Não é uma coisa que me atreveria. Aquela trocação de cadeira lá, eu acho aquilo uma bobagem. Respeito quem já fiz, já ouvi profissionais, o homem falando que fez processo de coach com a esposa, falo, uau, que beleza. Mas eu não me atreveria a fazer isso, né? E dentro da psicologia da relação, acabou de entrar uma coach minha aí. E dentro eu entregando, né? E dentro do processo de psicologia, já não existe essa amizade, né? Aí, ó, essa coach que acabou de entrar, ela é minha amiga. Quando ela tornou-se a minha coach, nós não éramos amigas. Após findar o processo de coach, nós nos tornamos amigas mesmo, né, Tati? Fala aí se eu tô mentindo ou não, Tati. Somos amigas ou não somos? Inclusive, moramos no mesmo condomínio. Não era antes, mas passou a ser depois por coincidência, né? Então, isso são diferenças também bem interessantes para se falar. Um coach, ele pode se tornar amigo do seu coach. Um psicólogo, não dá. Não dá. Esse envolvimento, Rita, realmente é um envolvimento que a gente tem, ele é um envolvimento muito delicado e que tem que se tomar cuidado. Durante o processo, eu sou simplesmente a profissional que vai alavancar e eu sou a amiga da meta. Durante o processo, eu não sou sua amiga, tá? Eu sou amiga da meta. Depois, o que acontece? Como o seu coach começa a perceber a sua torcida para que ele evolua, é inevitável. Dali a pouco se tornou amigo, porque, né, você tá ali. E aí, deu certo? E aquela métrica? E aquela estratégia? Qual é o próximo passo? E o que você quer ao invés disso? Então, você vai fazendo aquelas perguntas que realmente alavanca a pessoa e a mente dela expande a visão para uma coisa que era para ela impossível. Né? De um primeiro momento, se apaixonar pelo processo da evolução, eu acho que é a grande missão do coach. É trazer para você, olha, Rita, você quer se transformar? Beleza, você vai ter que se apaixonar pelo processo. No começo você não gosta, no meio você não gosta, daqui a pouco você já está fazendo sem a ajuda do coach. Sim. Você falou uma coisa interessante. Eu tenho um coach que nós já finalizamos, o processo dele foi em 2008. E até hoje ele me manda o WhatsApp quando ele consegue
atingir alguma meta que não era macro, né? A principal, porque tinha a principal e sempre tem as demais, né? Mas a gente não pode focar em todas, senão perde a objetividade, né? E sempre que ele consegue algo, ele manda até hoje o WhatsApp para mim. Seu diamante, que eu gosto de falar que são meus diamantes, né? Seu Sim. diamante, obrigada por me lapidar, gratidão, tal. E aí ele fala o passo que ele deu, né? Ou seja, é um efeito que ele pendura. Não quer dizer que seja algo, porque dura apenas 4 ou 5 meses, depende aí do coach com seu acordo, né? Que a gente fala que é um acordo entre as duas partes, né? Então, depende do seu acordo, mas não quer dizer que acabou, que você não teve aprendizagem. Claro que tem. Assim como um processo de psicoterapia. O que você evolui e amadurece dentro de um processo de psicoterapia é para a sua vida inteira. Os traumas que você desconstrói, né? As percepções da sua vida, do seu passado, que você reconstrói, isso vai ser determinante para a sua vida e sua maneira de atuar, né? Então, acho que ambas as profissões, ambas as metodologias, né, é extremamente importante. Eu trouxe uma pergunta aqui, quando procurar um psicólogo e quando procurar um coach? Nós temos 8 minutos. Nós temos 8 minutos. Foi bom, né? Eu vou aproveitar aqui que a nossa audiência tá boa. Bom, os colegas aí da Ana que não me seguem ainda, por favor, minha página é psicocoach.ritadade. Vai ser um prazer ter vocês na minha página. E façam a selfie da live e postem no story de vocês e marquem a Ana Coelho Almeida e a psicocoach.ritadade, né, Ana? É exatamente isso. Vai ser, ó, vamos fazer uma pose para esse povo? Vamos fazer Vamos. Porque eu saio sempre com cara de louca, tá? Eu sempre saio com cara de louca. E tem uns seguidores meus que eles pegam certinho a parte da louca para postar. Vamos lá. Eu já tô fazendo a minha. Eu também. Ótimo, maravilha. Eita, já? Pois é, Maria, o Instagram derruba a gente com 1 hora. Quando procurar um psicólogo e quando procurar um coach, eu vou falar do psicólogo, você fala do coach, beleza? Bom, Ótimo. Quando procurar um psicólogo, gente, não precisa estar com algo desestruturado, não precisa estar em algo profundo para você procurar um psicólogo. Se você quiser fazer não existe a pessoa doente para procurar um psicólogo. Vamos desconstruir isso, pelo amor de Deus. O que tem de adolescentes que vão para um processo de psicoterapia, que vira para a mãe e fala assim, eu não sou doente, ou então eu não sou louca. Meu amor, você não precisa ser louca para procurar um psicólogo. Você precisa só ser inteligente. Se você for inteligente e quiser ter uma vida leve, plena, maravilhosa, desconstruindo seus traumas, desconstruindo aquilo que te machuca, vai para o psicólogo. Não espere que suas dores transformem numa depressão profunda. Não espere que transforme numa fobia. Não espere que se transforme numa doença psicossomática, que seu corpo grite. Que seu corpo precise gritar e pedir ajuda para você procurar um profissional psicólogo. Não faça isso. Procure. Se só tiver curiosidade, procura. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não vai. Olha, é maravilhoso. Eu já falei que meus filhos tudo vão para psicólogo. Ai, por que preciso? Sei lá se precisa. Vão tudo para psicólogo. Na hora que tiver uma certa idade, vão tudo para psicólogo para já crescer maduro. Eu acho maravilhoso. Não vejo problema algum. E quando procurar um coach, Ana Paula? Pois é, ó, quando procurar um coach é quando você tem algum ponto da sua vida que você está com uma insatisfação positiva, né? Você sabe que precisa fazer algo, mas você não sabe por onde começar, então você precisa ter um pouco mais de foco, um pouco mais de disciplina, você tem que eliminar aquela procrastinação, você tem que achar um caminho para dar andamento, mas isso vai, como eu falei já durante a live, isso não tem nada a ver com trauma, com doença, com tristeza, com pânico, né? Tem a ver com um objetivo. Então, assim, eu quero comprar uma casa. Em quanto tempo eu consigo comprar essa casa? Nossa, não sei. Tá, vamos fazer métricas, vamos fazer planejamento, vamos fazer um passo a passo, vamos entender o processo para atingir o meu sonho de comprar uma casa, de fazer uma viagem, de mudar de carreira, de passar num concurso público, de perder peso, de casar, de descasar. Não sei o que você quer. Não estou aqui para julgar o que você está querendo. Estou aqui para te ajudar no processo de coach.
Então, assim, é muito simples para procurar o coach. Não sou psicóloga, né? Não consigo te ajudar nessa área emocional, mas eu consigo sim alavancar e potencializar seu resultado. E ambas as áreas são lindas, são maravilhosas, sou apaixonada pelas duas, né? O coaching, ele deu um boom na minha carreira. Um bom coach pode ser um bom coach, né? E eu fui uma excelente coach. Quando eu entrei para o meu processo de coach pessoal, né? Eu tinha 3 meses para dobrar a minha renda. Porque eu sou louca, eu não gosto de meta pequena. Eu acho assim, gente, se for para sonhar pequeno, nem sonha. O mesmo trabalho que você tem entre sonhar pequeno e sonhar alto, meu amor, sonhe alto. Então eu falei, em 3 meses eu vou dobrar meu faturamento. A louca do, né? E eu consegui, foi um sucesso. Foi muito legal, foi muito bom. E eu falei, bom, agora que eu aprendi como é que faz, agora eu quero ver. Eu vou ensinar os meus coaches, né? E, enfim, existe para várias coisas, não é só para ganhar dinheiro, né, gente? E essa foi a minha meta, foi o meu objetivo. Mas como disse a Ana Paula aí, existe o processo de coaching para muitas coisas, muitas, né? Enfim, né? Estamos chegando ao nosso final, deixa eu ver aqui. Bom, acho que é isso, nós falamos tudo, né? É interessante, né, Ana, os profissionais terem a consciência de respeitar as áreas, isso é fundamental. Eu falo que sempre o que causa esses conflitos entre profissões são profissionais que não respeitam as demais profissões. Então, é sempre muito importante respeitarmos todas as profissões e não desdenharmos. É do momento ou não é. Não existe isso. Cada um tem o seu prestígio, sua importância, não é mesmo? Exatamente, Rita. Eu acho que o respeito mútuo ele deve acontecer, né? E eu até costumo falar assim, ó, quem muito tira sarro tem alguma coisa aí que está precisando, né? Ou seja, de um psicólogo ou de um coach, a pessoa ainda não entendeu que o processo de evolução ele tem que ser constante, emocionalmente falando, nas questões de processo mesmo. Então, assim, pode ajudar muita gente. Às vezes você não está precisando nesse momento, mas você sabe de alguém que está próximo de você, que de repente precisa só de uma orientação, de uma direção de como começar para se aproximar da meta. Para mim foi um grande prazer dividir essa live com você. Quero me colocar à disposição aí para o seu público, caso alguém tenha alguma dúvida em relação a isso. Também quero que o meu público acesse a Rita, né? Essa profissional aí de sucesso. E muito obrigada mais uma vez aí por poder participar, poder dividir essa live contigo, viu? Lembrando que a Ana Paula fala de Mogi Guaçu, estado de São Paulo, e a Rita de Cuiabá, Mato Grosso. Olha que legal. A Rita conhece a Ana Paula pessoalmente? Não, gente. Então, quem falou maravilhosa a energia de vocês? Eu nunca vi a Ana Paula na minha vida. Nós fomos apresentadas por um amigo em comum nosso, o Miguel, que é um colega aí de formação de coaching vendas que eu fiz em São Paulo, e falta 1 minuto para escorrer, e ele apresentou a gente fez essa parceria, essa sinergia maravilhosa. Obrigada, Miguel, gratidão a todos aí. Meu público também, sigam a Ana também tem bastante coisa interessante, conhecimento nunca é demais, gente. Sigam pessoas do bem, sigam profissionais que trabalham com seriedade, que não trabalham com modismo, profissionais que amam o que fazem. Esse que é o grande diferencial, é amar o que faz. Tanto a minha missão quanto a da Ana é transformar pessoas, é simplesmente ajudar, fazer o bem. É só isso que a gente quer, né, Ana? É isso aí, obrigada, viu, Rita? Ótima noite para você, gratidão. Pessoal, façam a hashtag, a selfie aí, posta no story de vocês que vai fazer todo sentido para nós, porque se não postar também nós vamos ficar tristes pra caramba, viu? Faz a hashtag do que vocês aprenderam. E se precisar de uma psicóloga, coach aqui em Cuiabá, Mato Grosso, tem a Rita em Mogi Guaçu. Precisar de uma life coach, tem a Ana Paula. Lembrando que a Rita também é coach empresarial, desenvolve esse processo dentro das empresas. Vai cair em 20 segundos. Gratidão, pessoal. Um forte abraço. Vou encerrar aqui, Ana. Beijão. Tchau. Tchau.